Vamos agora à resolução da questão 10 dessa prova da Escola Naval. Olha, antes do vídeo, eu quero desejar sucesso a todos vocês aqui que assistem os vídeos do nosso canal e eu quero desejar um sucesso especial para o pessoal que comprou os meus livros ontem, que são o Márcio de Manaus, que comprou o Raciocínio Matemático 1, a Gláucia do Rio de Janeiro, que comprou o Raciocínio Matemático 2, o Rodrigo do Rio de Janeiro, que comprou o volume 2 e o volume 3. Só isso? Poxa, ontem ninguém comprou o Base Matemática, mas hoje já teve também o Edinaldo do Rio de Janeiro, que comprou os 4 volumes. Então, sucesso a todos vocês, porque quem estuda, vence. Pessoal, esse vídeo aqui, essa resolução dessa questão 10, ficou muito longa, tá? Então, eu dividi em duas partes. Esse vídeo aqui tem apenas a resolução propriamente dita, ou seja, para uma pessoa que já tem um bom conhecimento de geometria espacial, como que é a solução? Ó, o problema tem isso aqui, uma pirâmide VABCD. Todas as arestas aqui valem 1, então isso aqui é triângulo equilátero nas faces laterais e a base é um quadrado. Ele mandou pegar esse ponto P aqui e os pontos médios desses lados e traçar um plano. Então esse plano está traçado aqui. E ele mandou você calcular a área da interseção deste plano com a pirâmide. Essa interseção vai ser isso aqui. Isso fica fácil de ver quando você visualiza essa figura olhando do infinito, como se fosse uma sombra, como se você tivesse um holofote bem longe e iluminasse essa figura. Você ia enxergar isso, ia enxergar o ponto V aqui em cima, você ia enxergar os pontos A e B coincidentes, porque é como se você estivesse no infinito projetando uma luz. Você ia ver o ponto A projetado em cima do ponto B e o ponto C projetado em cima do ponto D. Esses pontos médios dessas duas arestas, você vai ver eles aqui projetados num único ponto. E esse tal plano, você ia enxergar ele assim, ó. Isso se chama plano de topo. Você vê ele reduzido a uma reta. Então, ele está aparecendo em azul aqui nessa figura. Essa tal seção, que o problema pediu para você calcular a área, ela aparece aqui, ó. Ela também está com essa orientação, né? A gente chama isso de orientação de topo. Projeção de topo. Então, o problema é que essa área aqui, essa figura é um trapézio. Você vai ter aqui essas duas bases que são paralelas, elas estão aparecendo aqui. Também estão de topo, né? Você está vendo ambas reduzidas nessa projeção, reduzidas a um único ponto. Então, elas são paralelas. Então, você tem que calcular isso aqui, ó. A área do trapézio é a soma das bases sobre 2 multiplicado pela altura. Essa base você já tem, que é o lado da pirâmide, que vale 1. A gente tem que calcular essa outra base, a base menor. Tem que fazer essa conta e tem que calcular a altura. A altura a gente está vendo aqui com a sua real medida, é verdadeira grandeza. Então a gente tem que, nessa figurinha aqui, usando somente geometria plana, porque a gente passou por uma projeção, agora você trabalha no plano. Aqui aparece a altura e aqui as bases estão aparecendo aqui. Nessa figura a gente tem condições de calcular esses 3 elementos. Esses 3 não, esses 2, porque o B maior eu já tenho. É a aresta aqui que vale 1. Outro detalhe, eu falei que quando você tem medidas dadas num problema, por exemplo, esse problema deu que essas arestas valem 1, tá? Quando você fizer esses cálculos aí, você vai ter que pegar a metade disso aqui, que é 1/2, vai ter que pegar às vezes de novo essa metade, vai ficar 1/4, vai ter que pegar 1/3 aqui no meio das contas. Então você vai ficar cheio de frações, elevando ao quadrado e tal. Você tem assim grande chance de errar em conta, tá? Para reduzir a chance de errar em conta, isso não é obrigatório, tá? Você pode fazer a tua conta com 1 à vontade.
Mas para reduzir a chance de você errar em conta, eu recomendo que você use esse macetinho aqui. Ao invés de trabalhar com o número, trabalha com a letra. Você chama essa aresta 1, chama ela de 12A. Isso aqui é a mesma coisa que chamar A de 1 sobre 12. Então é como se você tivesse dividido aqui em 12 pedacinhos. A vantagem disso é que 12 é um número que você pode dividir por 2, por 3, por 4, por 6 e ele não vira fração. Então você fica com cálculos mais simples, tá? Então, expressões mais bonitinhas, mais compactas, mais fáceis de trabalhar. Então eu vou chamar essa aresta toda aqui de 12A. E no final a gente substitui o A por 1 sobre 12. Mas vamos fazer aqui tudo com 12A. Então o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular essa base menor e essa altura. Como que a gente pode calcular isso? Olha só. Essa base menor, observe que quem está olhando de cá vai enxergar o quê? Vai enxergar essa base VCD assim, ó. O C vai estar à sua esquerda e o D à sua direita. E essa base menor vai aparecer aqui assim. Isso aqui é o Bzinho. E você precisa calcular essa base menor. Claro que como isso aqui é um triângulo equilátero, aqui vai ser um triângulo equilátero também. Então isso aqui é o Bzinho que você tem que calcular. Portanto, se você souber quanto é que vale essa medida nesta figura... E essa aqui também, tem que calcular as duas. Tinha que fazer com outra cor, né? Vou fazer com verde aqui. Se você souber quanto é que é essa medida e essa medida, sabendo essa medida você tem essa. E sabendo essa, você tem essa base menor. Então temos que calcular essa medida aqui. E outra coisa, tendo essa medida e essa, você pode aqui fazer um Pitágoras nesse triangulinho e saber quanto é que vale essa hipotenusa, que é a altura que você está precisando, a altura do teu trapézio. Então, é fundamental que você descubra onde está esse ponto. Ou seja, você tem que descobrir os valores desses dois segmentos. Vamos chamar aqui de X e aqui de Y. A gente tem essa medida toda. Bom, agora vamos usar as medidas dadas. O lado vale 12A. Se o lado vale 12A, você está enxergando aqui que medida é essa? 6A. 6A do lado de cá e 6A do lado de cá. Você está vendo as medidas reais. Isso aqui é a medida real dessa aresta aqui da pirâmide, da base dela, 12A. Então você está enxergando aqui 6A e 6A. Aqui você está enxergando 6A? Não, ali você não está enxergando 6A. Você está enxergando menor. Se você estiver olhando daqui, se você for aqui uma formiguinha voadora, um cupim voador, não. Você não precisa ser formiga nem cupim, tá? Faz de conta que você está olhando dali. O que você vai enxergar? Você vai enxergar um negócio igual a esse. Você vai enxergar aqui uma aresta lateral VAB, e essa medida aqui você vai estar enxergando ela aqui assim. Ela é isso. Ela é a altura desse triângulo equilátero. Como é que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? Lado raiz de 3 sobre 2. Então essa medida que você está vendo aqui, ela vale lado raiz de 3 sobre 2. O lado é 12A, então isso aqui vai ficar 12A raiz de 3 sobre 2. Então você vai estar enxergando aqui com a medida de 6A raiz de 3. Então, essa medida aqui é 6A raiz de 3. Nessa figura plana, isso aqui já é ela projetada. Como ele falou que essa medida aqui era a metade dessa, então ela vai ser quanto aqui? Esse segmento vale a metade disso. Na projeção também vai valer a metade. Então, essa medida aqui é 3A raiz de 3. Veja bem, as medidas que eu estou falando aqui são as medidas na projeção, a medida verdadeira que você está vendo aqui. Não estou falando da medida lá no espaço, tá? Ela projetada como se fosse assim. A sombra dela tem esses valores aqui.
Então, todo mundo nessa figura são as medidas reais dessas sombras, medidas das projeções. E você tem, então, esses valores aqui, tem esses valores, você pode agora calcular esses valores usando o Teorema de Menelaus. Como é que é o Teorema de Menelaus? Você tem um triângulo, pega aqui um prolongamento de um lado, pega um ponto qualquer e traça aqui uma reta que vai cortar esses lados, você vai ter uma relação entre esses segmentos todos aí. Qual é essa relação? É o seguinte, eu vou pegar essa medida, vou pegar essa medida, agora eu pulo um, pego a próxima. Aí eu pego esse pedacinho e esse pedacinho. Olha só, Teorema de Menelaus, ou você decora ele com aquele monte de letrinhas, MA, MB, NC, ou então você decora com essa figura. Ele fica assim: o produto dos amarelos é igual ao produto dos azuis. E eles ficam alternados, né? Esses aqui ficam alternados. Esse, depois esse, depois esse. E os azuis também ficam alternados. Só que essezinho que está encostando nesse, ele pega esse inteiro. Então, o produto dos amarelos é igual ao produto dos azuis. Aqui nessa figura, nós vamos fazer Menelaus nesse triângulo. Só que ele está assim. Ele está deitado. Com esse prolongamento, e a reta que corta é essa aqui. Então, nesse caso, quem é que seriam os amarelos e quem é que seriam azuis? Lado externo, você pega até o extremo oposto, e isso é um azul. O outro azul é esse aqui, o outro azul pula esse, e o próximo é esse. E os amarelos você vai ter esse aqui, alterna um e alterna um. Pronto, é isso aqui que você tem que fazer nessa figura. Então, aqui a gente tem essas medidas todas. Aqui é 3A raiz de 3, aqui vai dar 9A raiz de 3, aqui é 6A e aqui é 6A e aqui é X e Y. Você vai acabar descobrindo a proporção entre X e Y. Então vamos lá. Produto dos amarelos seria esse, 3A raiz de 3. O próximo é esse aqui, que é o Y na figura. O próximo é esse aqui, que é 6A na figura. É igual ao produto dos azuis. Seria esse completo. Esse completo aqui é 9A raiz de 3. Tá? Esse próximo aqui, 6A. E esse outro aqui, que é o X. Pronto, daqui você vai tirar a relação entre X e Y. Ó, o 6A vai cortar, aqui eu vou cortar o raiz de 3, aqui eu vou cortar por 3A, vai ficar 1 para 3. 1 para 3. Então isso aqui ficou Y é igual a 3x. Y é igual a 3x. Quer dizer, esse pedaço é o triplo desse. Sendo assim, o X é a quarta parte disso tudo. Quanto é que é isso tudo? Isso tudo é isso aqui, 6A raiz de 3. E já vai pintar fração, né? Rapaz, eu não gosto de usar fração, tá? É que eu acabo me embolando com as contas visualmente, aí eu acabo errando em conta. Olha só, o X é igual a quarta parte disso tudo. 1/4 disso tudo. Mas isso tudo é 6A raiz de 3. E agora eu vou fazer uma coisa. Eu não vou mais trabalhar com A não, vou trabalhar com B. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou chamar esse 1, que é a aresta, eu vou chamar de 24B. Rapaz, que confusão. É para ficar com menos conta. Vai dar menos conta, tá? Eu tô fugindo das frações. Mas não é obrigatório. Você pode fazer como tava. Então podia deixar com 1 mesmo. E encarar as frações lá. Encarar as frações é fácil. O problema é que visualmente, às vezes, eu erro por causa disso. Tá bom. Então, esse X aqui vai ser 1/4. Agora, onde tem 6A, a gente tá usando B, né? Então, 6A é a metade disso. Então, a metade disso vai ser 12B. 1/4 de 12B raiz de 3. Pronto. Assim eu fugi da fração. Então, X deu 3B raiz de 3. Então, agora esquece A, eu estou trabalhando com B. 3B raiz de 3.
E esse y aqui, quanto é que vale? Eu preciso dele? Sim! O y que está aparecendo aqui é a altura do triângulo equilátero que eu estou enxergando de lá. Olha aqui, esse y dessa figura... Eu falei que aquela formiguinha que estava olhando daqui de cima, formiguinha voadora, estava enxergando aqui, ó. Estava enxergando essa face triangular, VCD, estava enxergando assim, ó. Essa parte aqui é a base menor do trapézio. Aqui B e aqui B. Estava enxergando isso, né? E essa altura aqui é o Y. Isso aqui, ó, é o Y. Ih, rapaz, cuidado agora com esse B, hein? Esse B aqui não é esse B, não. Então, olha só. Vou mudar a letra, tá? Eu vou chamar aqui de M. Chamei as bases de MN, tá? Então, olha só. A gente tem o X, que é isso aqui. O Y é o triplo. Então, o Y desta figura é o triplo disso. É 9B raiz de 3. Agora, isso aqui não é a base menor. Olha aqui. Altura do triângulo equilátero, tá? Qual é a relação entre a altura e o lado do triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, esse M que você quer aqui, para fazer a tua conta lá da área do trapézio, ele vale y vezes 2 dividido por raiz de 3. Y vezes 2 dividido por raiz de 3. Então, o M, vamos dizer aqui, base menor, é isso aqui, divide por raiz de 3 e multiplica por 2, tá certo? Isso vai dar 18B. Medida verdadeira, tá? Medida real. É a base do trapézio que você precisa. Então, olha só. Metade do problema já está pronto. Você já tem aqui a base menor do seu trapézio. E agora falta a altura. Essa altura está aparecendo onde em verdadeira grandeza? Ela está aparecendo aqui, ó. Esse pedaço aqui. É o H. Vamos chamar de H? Posso chamar de H? Eu vou chamar de H aqui, tá? H. Temos elementos aqui nessa figura para calcular o H? Sim. Pode fazer um Pitágoras nesse triangulinho aqui, ó. Pitágoras nesse triangulinho aí vai te dar o H. Só falta saber essas duas medidas aqui. Mas a gente tem essas, né? Olha aqui, ó. X e Y. A gente viu que o Y é igual a 3x, quer dizer, isso aqui é o triplo disso. Então vai acontecer isso aqui também, né? Isso aqui vai ser o triplo disso. E essa medida toda é 6A. Só que a gente mudou a letra aqui, passou a usar B. Então esse 6A é a mesma coisa que 12B. Deixa eu fazer essa figurinha maior aqui. Olha só, então essa figurinha aqui tá ampliada aqui, tá? Aqui nós temos o X. Mas agora a gente já não precisa do X. A gente precisa disso aqui. Dessa medida aqui e dessa medida para fazer um Pitágoras nesse triângulo. Olha só, como o X é a quarta parte disso tudo, por causa disso, aqui você vai ter também esse pedaço sendo a quarta parte disso tudo. Como a gente está chamando o lado da pirâmide de 24B, isso aqui é a metade, é 12B. Então isso tudo vale 12B. Esse pedaço aqui é a quarta parte, 3B. E esse outro pedaço aqui vai ser o restante, 9B. Só falta o que agora? Eu preciso achar essa altura para poder fazer um Pitágoras nesse triângulo. Como que eu vou achar essa altura? Você vai achar essa altura pela semelhança desse triangulinho com esse triangulão aqui. Quer dizer, já que esse X aqui é a quarta parte disso tudo, quer dizer que essa altura é igual à quarta parte da altura da pirâmide. Então é só achar a altura da pirâmide, pegar a quarta parte e isso é essa medida. Aí você tem tudo para fazer Pitágoras aqui e achar o H. Puxa vida, que trabalho, hein? Olha só, a altura da pirâmide, vamos fazer por essa figurinha aqui. A outra está muito cheia de segmentos. Olha só. Se você pegar o vértice da pirâmide, ligar aqui até o centro da base, e liga até o ponto médio de uma aresta, você vai formar esse triângulozinho aqui, tá? E aqui aparece a altura da pirâmide.
Olha só, essa medida é a metade do valor da base, que a gente está chamando a base de 24B. 24B, então isso aqui é 12B. A metade da base. Isso aqui que você está enxergando é a altura do triângulo equilátero de lado o quê? 24B. 24B, 24B, 24B. Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? É lado raiz de 3 sobre 2. Então essa medida que você está vendo aqui é lado raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar 12B raiz de 3. Confere, vai cortar aqui. Vai ficar 12B raiz de 3. Então você, para achar isso aqui, vai fazer um Pitágoras nesse triangulinho aqui. 12B e 12B raiz de 3. Fazendo Pitágoras você acha essa hipotenusa. Não vou ficar elevando isso aqui ao quadrado, não. Eu vou trabalhar com esse outro triangulinho aqui que está mais fácil. 1 e raiz de 3. Esse triângulo é proporcional a esse, né? A hipotenusa é igual a esse cateto menor vezes raiz de 3. Se você tiver um triângulo retângulo com essas medidas, 1 raiz de 3, quanto vai ser essa altura? Raiz de 2. Então essa altura aqui vai ser 12B vezes raiz de 2. 12B vezes raiz de 2. Caramba! Certo, então achamos que a altura da pirâmide é 12B vezes raiz de 2. Essa altura aqui que a gente está precisando é a quarta parte, claro. Pela semelhança desse triângulo com esse, já que esse x é igual à quarta parte disso tudo, por causa disso. Então essa medida aqui vai ser a quarta parte disso. Então a quarta parte disso aqui vai ficar 3B raiz de 2. Então essa altura que nós estamos procurando, que é a altura do tal trapézio, vai sair de um Pitágoras aqui. Olha só, vou fazer aqui a mesma coisa, aquela história da simplificação dos catetos, tá? Eu vou dividir esse triângulo todo aqui por 3B. Ele vai ficar assim. Raiz de 2 e 3. Aí a gente faz Pitágoras nesse triangulinho aqui, a hipotenusa vai dar 9 mais 2. Vai ficar raiz de 11. Para você saber a hipotenusa verdadeira, você vai multiplicar de volta pelo número que você dividiu. Você dividiu por 3B aqui, então multiplica por 3B. Vai ficar 3B raiz de 11. 3B raiz de 11. Isso aqui não é obrigatório. Se você quiser, você eleva isso ao quadrado, faz a conta toda, você vai ver que dá isso. Então essa medida aqui, que é essa altura, é a altura do trapézio que a gente está procurando, né? Esse H vale 3B raiz de 11. Agora lembrando mesmo como é que é a nossa seção, ela é assim, né? O trapézio com essa base maior aqui, que é 24B, essa base menor aqui, que é o M, e essa altura aqui, que é o H, valores que a gente já encontrou aqui. Então a nossa seção é assim, a base menor é 18B, a base maior é 24B, que é igual a aresta da pirâmide, e essa altura aqui é 3B raiz de 11. Então já temos tudo para calcular a área desse trapézio. Isso aqui vai ser base mais base sobre 2, 24B mais 18B sobre 2, média aritmética das bases, vezes a altura, 3B raiz de 11. Isso aqui tirando a média vai ficar 21B vezes 3B raiz de 11. Vamos separar esse B vezes B, B2, vai ficar 21 vezes 3 vezes raiz de 11 vezes B2. Acontece que B2 é igual a quem? Olha aqui. O B vale 1 sobre 24. Então essa expressão aqui, deixa eu fazer mais aqui em cima. Isso aqui vai ficar 21 vezes 3 vezes raiz de 11 vezes B2. B2 vai ficar 1 sobre 24 vezes 1 sobre 24. Agora a gente vai poder cortar aqui por 3, ó. Esse 3 corta aqui, vai ficar 8. E um 21 desse aqui tem um fator 3. Vamos cortar por 3, vai ficar 7. E aqui vai ficar 8. O que que sobrou aqui? 7
raiz de 11 sobre 64. 7 raiz de 11 sobre 64. Pronto, essa é a área pedida. Que lá nas opções tem isso lá? É bom que tenha, né? Olha lá. 7 raiz de 11 sobre 24, isso corresponde à letra C de Charlie. Pessoal, eu falei que ia fazer essa questão em 2 vídeos. Esse aqui é a resolução propriamente dita, quando a gente já viu aqui que a seção é um trapézio. Agora eu vou fazer uma outra resolução que vai complementar essa, que é para quem teve dificuldade em entender por que essa seção é um trapézio. Vou falar sobre projeções, vou falar como é que a gente acha a interseção de um plano com uma pirâmide. Tá, eu vou fazer essa descrição. Então, esse aqui é o vídeo da questão 10. Eu vou dar um nome alternativo na playlist. Eu vou chamar de 10 embasamento, ou 10B, ou 10 primeira parte. Não sei ainda, eu não fiz ela ainda, tá? Mas essa aqui tá resolvida, a letra C. Questão boa e pesadinha, hein?